Shalom Lekulam, paz para todos, Laila Tov Lekulam, uma boa noite para todos. Eu vou fazer esse vídeo aqui, tá? Tô aqui no Facebook, porque agora o Instagram agora ele colocou uma regra aqui para a pessoa fazer uma live no Instagram, ele precisa ter no mínimo ali 1000 inscritos. É complicado. 1000 inscritos para você poder fazer uma live no Deus abençoe nossa irmã Valdirene, em nome de Yeshua. Então, aí, com essa regra, né? Então, não tem mais como eu fazer meus vídeos ali no Instagram. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui para o Facebook, vou fazer o vídeo no Facebook, vou salvar o vídeo e vou lançar o vídeo no meu canal do YouTube. Então agora todas as minhas lives serão feitas no Facebook e serão lançadas para o YouTube. Se eu conseguir compartilhar o link no Instagram, eu farei. Caso contrário, não vai ter a possibilidade. Então, eu peço que você então se inscreva assista aos nossos vídeos, tá? Eu peço que você também se inscreva no nosso canal do YouTube, onde você vai ter lá alguns estudos, né? Ali eu tenho eu tenho metade do meu curso teológico que eu aplico, eu tenho a metade do curso teológico, quase que a metade, não vou dizer metade não, que é muita coisa, né? Eu tenho ali, vamos dizer, uns 10% do curso teológico que eu aplico, que eu apliquei, né, no nosso Instituto Teológico ADMAC. Eu tenho a maioria das aulas ali no canal do YouTube, tá? Então, se você quiser assistir algumas aulas teológicas, você pode ir lá no meu canal do YouTube, que você vai conseguir acessar lá os vídeos, tem pregações, né? Tem alguns estudos ali, algumas palavrinhas que eu tenho colocado ali, então você pode acessar ali o meu canal do YouTube. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que receba notificações. Todas as vezes que eu lançar um vídeo ali, você vai ter acesso, o YouTube ele vai te comunicar que tem um vídeo novo lá e você pode assistir, e você compartilha com seus amigos, familiares, tá? Mande para pessoas para que o canal também possa crescer e a gente possa alcançar mais pessoas, tanto no crescimento quanto também na pregação do Evangelho em nome de Yeshua, tá? E esse vídeo que eu estarei fazendo nesse momento é um vídeo que até nem sou, vamos dizer assim, eu já tenho um vídeo que eu expliquei sobre isso. Eu não sou nenhum apologeta. O que é um apologeta? O apologeta é aquela pessoa, aquele estudioso, aquele teólogo, que ele se especifica, né, numa área teológica, no caso da apologética, onde ele vai utilizar os textos aramaicos, textos hebraicos, textos gregos. Ele vai aplicar exegese, hermenêutica, para fazer discussões teológicas sobre algumas doutrinas da Bíblia. Então, ele vai debater doutrinas bíblicas. Então, o apologeta, ele debate doutrinas bíblicas. Essa não é a minha área de estudo, né? A minha área de estudo mais mesmo ali às vezes, mais administração mesmo, e a gente está aí com projetos com as línguas originais, no caso hebraico, aramaico, e de vez em quando alguma coisa no grego. Tem tanto tempo que eu não vou para o grego, né? Que eu não leio grego, muito tempo que eu não vou fazer leitura grega, muito tempo que eu não pego material grego para ler, não pego material hebraico para ler, né, devido à correria que eu tenho tido ultimamente. Então eu estou dando uma arranhada, já estou começando o processo ficar um pouco arranhado, mas dá para entender alguma coisa ainda, tá? Mas a gente vai se esmerar aí para corrigir essa falha nossa aí, né? Correria do tempo mesmo. Aí o que acontece? Eu estava assistindo um vídeo hoje sobre um debate. Eu não gosto disso, tá, gente? Eu não sou de internet para ficar debatendo. O que você acha disso? O que você acha? Eu não sou muito disso. Não gosto, nem gosto muito disso, tá? Mas às vezes tem coisas que nos forçam a entrar em certas questões, né? O meu irmão outro dia mesmo mandou um vídeo para mim de um pastor, né? Esse pastor já foi assembleano, hoje não é mais, ele tem a sua denominação própria, ele abriu um ministério próprio, devido à mudança de pensamento dele acerca de algumas doutrinas teológicas, tá, gente? E dizer para você que, dentro da questão doutrinária teológica, se você crê de um jeito e a pessoa crê de outro, isso não infere em salvação, tá? Você não vai perder a salvação porque você pensa numa doutrina de um jeito e a pessoa pensa na doutrina de outro jeito. Isso é debate teológico, bíblico, isso aí sempre houve, sempre haverá,
isso não infere em salvação de ninguém, tá? Então não se preocupe com isso, tá? Não fique preocupado com essas questões, tá? Apenas mantenha sua fé em Yeshua, crendo na salvação, crendo que o único caminho da salvação é Yeshua e acabou. O resto é doutrina, é debate, é questão dogmática, é questão de costume e por aí vai, tá? Então você não infere em salvação, tá? Então César Cavalcante, pronto, falei o nome dele. Eu não queria falar, né? No outro vídeo lá não citei o nome, agora acabei de falar, né? Ele, num debate teológico, ele estava falando sobre fogo, que é aquele fogo ali de Mateus, quando João Batista disse que ele batizava com água para o arrependimento, mas que aquele que viria após ele, que ele não era digno de desatar a correia dos seus alparques, ele batizaria com o Espírito Santo e fogo. Aí o César Cavalcante pegou aquele texto ali e disse que o batismo do Espírito Santo ali é uma coisa, fogo era fogo de condenação. Então eu provei dentro das escrituras, provei dentro da gramática, que ele errou, que ele estava errado, né? Então provei isso, é só você assistir aí. Eu coloquei no Instagram, e mandei o vídeo lá para o meu canal do YouTube, né? Fogo da condenação, será? Então tem essa pergunta lá e você assiste o vídeo lá que você vai entender do que eu estou falando. Aí, hoje eu estava vendo um vídeo, né, assistindo uma pregação aí, teve um spoiler lá de um vídeo, eu acompanho muito um pastor apologético, que eu gosto muito dele, o pensamento teológico dele é muito bom, ele é tremendo assim no conceito teológico dele, então eu gosto muito de acompanhar ele, tá? Esse pastor, mas aí ele foi e colocou um espólio de um debate teológico entre o César Cavalcante, uns outros pastores lá que eu não lembro o nome, e o bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus do Brás. Bispo Samuel Ferreira, um grande homem de Deus, né? É um pastor presidente de uma grande denominação. Deus abençoe você que está conosco em nome de Yeshua HaMashiach. Então, e a questão ali era uma questão escatológica, sobre escatologia, falando, né, o pré-milenismo e o pós-milenismo, né, sobre tribulação, né, pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, ou seja, eles estavam debatendo se a igreja passa ou não pela grande tribulação. Eu não vou entrar no mérito da coisa aqui. Deus abençoe nosso irmão Maurício Santos, tá? Deus abençoe a sua casa, a sua família. Um abraço aí para o seu pai, sua mãe, para todo o povo da sua casa, em nome de Yeshua, tá? Em nome de Yeshua. Então, eles entraram ali num debate teológico sobre essa questão de se a igreja passa ou não. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque eu já falei. Então, não vou expor aqui meu pensamento nesta questão. Só que o Samuel Ferreira, ele fez uma citação teológica no conceito de pós-tribulacionismo, que ele não soube como sair, como explicar, porque o César Cavalcante pediu para ele citar, provar dentro da Bíblia, tá? Para ele onde que estava escrito isso. Aí ele citou de boca, mas não falou onde que estava escrito o texto sobre os 3 anos e meio que a igreja ela estará nas bodas do Cordeiro e onde estará acontecendo a grande tribulação, né? Então, mais ou menos dentro desse contexto, tá? Então, aí o César Cavalcante perguntou para ele, mas onde é que isso está escrito? Me prova onde que está escrito. Aí o Samuel Ferreira, gente, eu até fiquei assim meio, falei, gente, como é que pode um homem, um pastor antigo das Assembleias de Deus, não saber, gente, não soube. Ele ficou embromando, você viu na cara que ele ficou ali arrumando desculpa, tentando achar, não sei, não entendi por que ele não deu uma resposta satisfatória para o César Cavalcante nessa questão. Ele ficou sem resposta, ele ficou cutuca daqui, cutuca dali, não falou nada com nada, não explicou, não falou, não mostrou nem um texto para citar o texto mesmo, né? E ele só falou a questão de tempos e metade de tempo, mas nem isso, ele só falou isso, mas não falou onde que estava escrito. Aí o César Cavalcante perguntou para ele, me prova aí onde está escrito aí que isso aí é 3 anos e meio. Falei, meu Deus, como é que pode? Eu vim pensando nesse debate, pensando nessa questão, mas como é que ele vai provar? Aí eu lembrei de onde foi que, porque o Apocalipse, gente, ele é um livro escatológico, ele contém
um contexto escatológico nele, mas ele tem um cunho apocaliptismo. Ou seja, o que é um apocaliptismo teológico? Fala sobre tribulações, angústias, guerras, coisas de visões. São visões que você fica estarrecido com certas visões, como Ezequiel tinha aquelas visões de seres angelicais com asas, com 1000 olhos, um anjo com 4 cabeças, cabeça de águia, cabeça de touro, cabeça de boi, cabeça de homem, um anjo com 4 faces. Então isso é um contexto apocalíptico, aí na teologia é conhecido como apocaliptismo. Aí o Apocalipse, a gente olha ele num contexto escatológico, mas ele tem esse. Então ele foi escrito num período em que esse tipo de escrita, esse tipo de conceito, na época de João, estava circulando, esse tipo de pensamento, de escrita. Então por isso que João ele recebeu essa revelação de Yeshua, de Jesus, sobre o Apocalipse, entra dentro desse contexto, tá? Entra dentro desse contexto. E a palavra Apocalipse é tirar das sombras, significa tirar das sombras. Aí a gente coloca Apocalipse como revelação, mas o sentido literal de Apocalipse é tirado das sombras, ou seja, estava escondido, ele tirou, estava escondido na sombra, ele tirou da sombra e trouxe para a luz. Então é esse o sentido do Apocalipse, tá? O sentido teológico é isso. Aí eu fiquei pensando, gente, como é que pode, onde que ele vai arrumar argumento para isso? Eu vim pensando, aí eu lembrei do texto de Daniel, capítulo 4, o verso de número, até que eu olhei aberto aqui, 25. Eu lembrei desse texto, porque a mesma citação que está no texto do Apocalipse, que o bispo Samuel Ferreira esqueceu, ou não sei porquê, se deu nervosismo, mas ele não conseguiu falar, nem falar onde estava escrito. Aí eu lembrei que essa visão de João, de Yohanan, do apóstolo João, é uma mesma visão que ela tem palavras extraídas, é o que eu digo, o Novo Testamento, ele vai explicar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento falou primeiro, e você vai entender o Novo Testamento quando você lê o Antigo Testamento. Por isso eu até não estou muito gostando de usar esse termo novo e velho, porque parece que não tem mais validade. E eu tenho utilizado o termo original, que é utilizado pelo povo da Bíblia mesmo, dos judeus, né? Que é Brit Hadashah, que é Nova Aliança, e a Primeira Aliança, né? No caso, Tanar, que a gente chama de vulgo Antigo Testamento, né? Então, o que acontece? Então, aí eu lembrei desse texto em Daniel. Aí, quando eu lembrei do texto em Daniel, aí eu fui procurar no Apocalipse, onde que está essa mesma terminologia que o Samuel Ferreira citou. Aí o César Cavalcante perguntou, agora me prova onde que está escrito isso aí, está falando de 3 anos e meio. Essa foi a pergunta do César Cavalcante para o bispo Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus do Brás, uma grande denominação, reconhecido, um bispo reconhecido nas Assembleias de Deus, de grande nome, de grande peso, ficou perdido. Aí eu lembrei, eu não estou aqui falando que eu sou melhor que ele, eu só fiquei assim, como é que pode um homem de um porte desse, né, de uma posição dessa, não conseguir nem lembrar, nem falar, não estou aqui desfazendo dele, falando que sou melhor que ele, mas eu lembrei. Aí eu fui para o texto para ler, mas não encontrei no texto. Eu não encontrei. Eu encontrei o texto, mas o texto não fala, não tem a palavra explicitamente anos, 3 anos e meio. Mas ela tem uma ideia. E nessa ideia, por esta ideia, aí o que eu fiz? Eu vou lá para o original. Vamos ver o que o original vai me trazer. Aí, no livro de Daniel, pasme, no livro de Daniel, no original está aquilo que o César Cavalcante pediu para o bispo Samuel Ferreira mostrar para ele na Bíblia. E olha que o César Cavalcante ele é professor de hebraico. O Samuel Ferreira provavelmente, ele conhece um pouco de hebraico, de grego, porque todo pastor que se intitula como, vamos dizer assim, um presidente de uma convenção, né, de uma convenção, de um ministério,
Não sei, gente, não pode parecer arrogante que eu vou falar, mas não é arrogância. Ele tem que pelo menos conhecer as línguas originais. Ele tem que ter uma bagagem muito boa para passar para os seus liderados, né? Então ele tem que estar acima, né? Então tem que tomar muito cuidado. Mas aí ele estava debatendo com uma pessoa que conhece hebraico, só que o César Cavalcante, ele é professor de hebraico. Aí eu lembrei do texto de Daniel, só que o texto de Daniel, ele é um texto que ele foi escrito em hebraico e aramaico, só que não é o aramaico siríaco, que é o aramaico do Novo Testamento, da língua que Jesus falava. É o aramaico imperial, um aramaico que foi implantado pelos antigos persas no período do domínio de Ciro, que era o Medo-Persa, né? Quando os Medo-Persas tomaram conta do governo, derrotaram a Grécia, a Babilônia, e se tornaram possuidores de toda a terra naquele período. Então, Ciro, que era um Medo-Persa, um rei persa, ele trouxe a cultura e a língua para o povo que estava sob seu governo, no caso, o povo de Judá, o povo judeu. Então, o povo judeu aprendeu o aramaico. Eles começaram ali a ter influência do hebraico, não se perdeu porque era a língua de estudo religiosa, mas o aramaico eles aprenderam o aramaico, porque eles viveram no contexto da língua aramaica, o aramaico imperial. Então, quando você vê a escrita do aramaico imperial, parece que você está vendo o hebraico, mas não é. É igualzinho, a pronúncia você vai conseguir pronunciar igual, porque tem os sinais maçoréticos também, entendeu? Mas, aí eu fui ler esse aramaico imperial e eu encontrei no original a resposta para o César Cavalcante que o bispo Samuel Ferreira não conseguiu dar. Então eu vou ler o texto de Apocalipse no português primeiro, tá? E depois eu vou ler o texto aqui no aramaico e vou mostrar para você que dentro do dicionário de uma ferramenta que eu tenho aqui para pesquisas de línguas originais, tá? Ela faz para mim pesquisa de grego, pesquisa de aramaico, do aramaico imperial, do hebraico. Agora já o aramaico siríaco, que é a língua que Jesus falava, eu faço em outra plataforma. Pesquisa e tem alguns materiais aqui também para isso. Tem dicionário, em aramaico tem dicionário, aramaico português, hebraico português. Então, tem o dicionário de grego português. Então, eu tenho como pesquisar essas informações. Se eu encontrei. Não encontrei, vai fazer o quê, né? Mas, por felicidade e bondade do Eterno, eu encontrei a resposta para o César Cavalcante. Eu vou ler o texto que o bispo Samuel Ferreira citou para o César Cavalcante, mas não soube onde estava e não conseguiu explicar, mostrar para ele onde que estava escrito que aquilo era 3 anos. Gente, a Bíblia ela é codificada. Você tem que entender que tem coisas na Bíblia que ela está em códigos. Então, demanda muito. Se o Espírito Santo não iluminar nossa mente para entender, para iluminar para a gente entender e achar, a gente vai ficar, lê daqui, lê dali, lê de lá, lê de cá, pesquisa, e não vai encontrar. Isso é o Espírito Santo, por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Deus ele não vai te revelar nada, porque ela já é revelada. Ele não vai te inspirar, ela já é inspirada. Ele vai te iluminar para você achar o que está escrito, entender o que está escrito, que está codificado. Ok? Então, eu vou ler o texto, Apocalipse, eu não vou ler, não vou explicar muita coisa sobre escatologia. Se der para explicar alguma coisa, você entender, tudo bem. Tá? Mas não vou explicar muita coisa, mas vou ler o texto, tá? Apocalipse, capítulo de número 12, capítulo de número 12, a partir do verso de número, deixa eu ver, o verso 14. Não vou ler todo o contexto, tá? Se der para explicar o contexto, eu explico. Eu vou virar a câmera aqui para a Bíblia. Peguei a caneta, eu vou virar a câmera para a Bíblia para a gente ler juntos, tá? Aliás, eu vou ler direto no tablet, tá? Direto no tablet, que aí a leitura vai ficar melhor para mim também, que eu não vou precisar aqui, porque
Eu vou colocar direto aqui no aplicativo. Eu vou aqui, depois eu volto aqui para o livro Daniel 4. Eu vou ler primeiro Apocalipse, tá? Então eu vou Apocalipse 12. Então eu vou virar a câmera aqui, tá, gente? Depois aí a gente retorna aí. Então nós temos aqui o Apocalipse capítulo 12. Tá? Capítulo 12. Vou ler aqui, é o verso de número 14. Não vou ler o contexto, se der para explicar, se eu achar por bem explicar aqui o contexto, eu vou explicar o contexto, tá? Mas vou ler aqui, ó, verso 12, 13, 14. Aqui, ó, verso 12, 13, 14, ó. E foram dadas à mulher, presta atenção, e foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada. É isso aqui, ó. Isso aqui que o Samuel Ferreira falou para o César Cavalcante. E o César Cavalcante perguntou, onde que está escrito aí 3 anos e meio? Olha aqui, ó. Vou começar de novo, ó. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ó, um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, no contexto aqui, João ele está tendo uma visão, ele vê uma mulher vestida de sol que está grávida para dar à luz um varão. O texto diz que ela vai dar, eu estou apenas fazendo um resumo. O texto diz que ela vai dar à luz um filho varão, e esse filho ele vai ser arrebatado, tá, para o céu, e para Deus e para o seu trono. Ele vai ser arrebatado para Deus e para o seu trono, e a mulher vai ser levada para o deserto para escapar da fúria do dragão, tá? Eu não vou explicar sobre isso aqui agora. Depois eu vou fazer um vídeo para explicar isso, de que está falando, de quem está falando aqui, tá? Que muita gente diz que aqui está falando da igreja. Não é da igreja, tá? Depois eu vou explicar. Vou explicar isso agora, não. O negócio é, Deus abençoe nosso irmão Erivelto também, em nome de Jesus, tá? Poderosamente. Erivelto, Padre Senhor Jesus, aqui. Carlos. Eu não entendi não, Erivelto, mas a gente vai estar orando sim, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Então, deixa eu continuar o raciocínio aqui. Então, o que acontece? Você viu aqui a expressão, essa expressão, o bispo Samuel Ferreira falou para o César Cavalcante. Aí o César Cavalcante diz assim, falou para ele, perguntou para ele assim, me prova aí, onde que está escrito aí que isso aí é 3 anos e meio. Presta atenção aqui, ó, a expressão, um tempo singular, e tempos, plural, e metade de um tempo. Então você tem a palavra tempo, tempos e metade de tempo. Beleza? Agora vamos lá para Daniel capítulo 4, verso 25. Daniel 4, 25. Vamos lá. Daniel 4, 25. Daniel 4, 25. Deixa eu achar aqui. Daniel 4, 25. Daniel 4, 25. Um minutinho. 24, 25. Tá aqui, ó. E tá aqui. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo que eu tenho que ler. Deixa eu ver aqui se é aqui mesmo que eu tenho que ler. 4, 25. Daniel 4, 25. Deixa eu ver se é esse versículo mesmo aqui. Vamos ver aqui, ó. E será expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva com os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passará, aqui ó, e passarão, ó, 7 tempos, presta atenção, 7 tempos por cima de ti, até que conheça que o Altíssimo domine sobre os reinos do homem e domine sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Agora vamos lá para Daniel capítulo 7.
capítulo 7, verso 25 também. Vamos lá, ó, presta atenção, a palavra tempo, 7 tempos. Agora vamos ver o que está escrito em Daniel 7, 25. Vamos ver aqui se eu não errei o texto, né, gente? Aqui, ó, vamos lá. Vamos lá, presta atenção, hein? Lembra do Apocalipse lá, ó. Presta atenção, ó. Proferirás palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Não é essa palavra tempo, não. Continua o versículo, ó. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo. Ó aí, ó. Por um tempo e tempos e metade de um tempo. O que foi que a gente leu lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 14. Vou ler de novo. Vou ler na Bíblia aqui, no papel. Tá marcado aqui já, ó, mas tá pequeno aqui, ó. Olha aqui, ó. Apocalipse 7, 14. Anota aí depois, reveja o vídeo. Ó. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, o que você tem no livro do Apocalipse, você tem no livro de Daniel. A mesma expressão está no livro de Daniel, certo? Tempo e metade de um tempo, tá? Aí o César Cavalcante perguntou para o bispo Samuel Ferreira, onde que está escrito que aí é 3 anos e meio? Agora eu só vou saber disso, gente, se eu conhecer as línguas originais, porque o português, a tradução não vai colocar. Mas quando você vai para os originais, aí eu vou pegar a palavra aqui, tempo, no aramaico imperial, que é o livro de Daniel, foi escrito, aqui nessa minha ferramenta de pesquisa, Daniel 4, 25. Cadê? Daniel 4, 25. A mesma palavra vai estar lá no Daniel 7, 25. Aqui, ó. Deixa eu achar a palavra aqui. É tanta palavra. São tantas palavras que eu me perco aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui a palavra aqui, ó. Agora aqui, ó. Esta ferramenta, eu utilizo essa ferramenta para pesquisar. Ela tem em si o dicionário Strong, tá? Do hebraico, do aramaico imperial. Ela tem o dicionário Strong. Ela tem o dicionário Strong do grego também, tá? Para fazer pesquisa. E aqui eu encontrei essa palavra tempo aqui de Daniel 4, 25 e Daniel 7, 25. É a mesma palavra. Aí, a palavra tempo, presta atenção, vamos ver a raiz da palavra tempo. Se não me foge a memória, vai ser essa palavra aqui, ó. Você não sabe ler, mas eu vou ler para você. Essa palavra aqui, ó. Aqui é aramaico, tá, gente? Se olhar para o hebraico é a mesma coisa. Se olhar o hebraico para o aramaico imperial, mesma coisa. Mas não é não, tá? Tem diferença, às vezes, na pronúncia, tá? A escrita é a mesma, não muda, porque é uma língua semita, tá, gente? Então, por isso que não muda. É um dialeto semita, então não muda, tá? Claro que tudo sofre mudança na vida, né? Mas aqui, ó. Idanin. Aí, essa ferramenta, né, você consegue comprar ela. Aí você vem aqui Idanin, aí você vai procurar, você vai pesquisar sobre essa palavra Idanin. Você clica aqui, aí o que ela significa? Ela significa tempo. Aí o Strong te dá isso aqui, ó. Ela é da raiz, Idanin é da raiz Idan, né? Ó, palavra de raiz Idan. Número de palavra no Strong, né? Aí é a palavra que você procurou no dicionário, eu tenho o dicionário aqui também. Você pode procurar lá esse número no dicionário que ele vai te dar, tá? Qual que é a categoria da palavra? É um substantivo, masculino. A definição da palavra tempo. Opa!
Uai, pastor, mas é tempo. Ah, mas só que é o seguinte, você não foi para a raiz, vamos procurar, vamos ver o que a aplicação, a definição completa. É aqui que o César Cavalcante não entendeu. Olha aqui, ó. Vou ler, hein? Porque é aramaico imperial, ó. Entre parênteses, aramaico. Então é hebraico, é uma palavra aramaico. Aramaico de uma raiz correspondente a de idim. Idim, ó, presta atenção. O que essa palavra aqui significa? Essa palavra iadim significa, lá, ó. Idaim significa, ó, um tempo definido, ponto e vírgula. O que mais? Tecnicamente, vírgula, um ano. Um ano, tempo. Então aquela palavra lá, tempo e tempos e metade de um tempo é um ano. Então a palavra tempo na Bíblia, no aramaico imperial, que é o mesmo sentido lá do livro do Apocalipse, porque está dentro do mesmo contexto do apocaliptismo, era uma cultura do momento que João está recebendo a revelação do Apocalipse, aquilo já era cultural do momento. Aquilo já era como se fosse, vamos dizer assim, para você entender, como se fosse o que estava na moda, para você entender, já estava na moda, a moda do momento daquela época, no conceito espiritual, era o apocaliptismo. Então, é o mesmo conceito aqui do livro de Daniel, e a mesma expressão está lá, no livro do Apocalipse, capítulo de número 12, o verso de número 14. A palavra tempo ali significa um ano. Então, se um tempo na Bíblia, é a Bíblia que está dizendo isso, não sou eu, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Todas as academias, todos como é que eu posso dizer? Seminários teológicos, quando vão indicar um material de consulta hebraico para seus alunos, eles indicam o Strong, que é esse dicionário aqui. E o Strong está dizendo que a palavra tempo, ela significa um ano. Se o português não traduziu por um ano, o português só traduziu para tempo. Mas ali dentro do contexto, aí você tem que entender, não é toda vez que a palavra... Eu não estou dizendo que toda vez que você lê tempo na Bíblia, está falando que é um ano. Não, você tem que entender o contexto. Isso chama-se hermenêutica. Isto chama-se exegese, não exegese. Exegese é colocar dentro do texto. Exegese é tirar do texto o que o texto está dizendo. E hermenêutica é fazer a interpretação do texto. Então, hermeneuticamente e exegeticamente, a palavra tempo na Bíblia, neste contexto do apocaliptismo, a palavra tempo significa um ano. Então, se a palavra, raciocine comigo, você é um ser pensante, pense, se um tempo é um ano, quando está no plural tempos é o quê? Mais de um ano. E metade de um tempo? 6 meses. Um ano é 12 meses. Certo? Presta atenção. Um ano são 12 meses. Metade de um ano é 6 meses. Gente, isso é básico demais para entender. Se um ano são 12 meses, e 12 meses é um ano, então, tempos são 2 anos. 2 anos. Um tempo com 2 tempos, eu tenho o quê? 3 anos. Um tempo com 2 tempos mais meio tempo, que é o que a Bíblia está dizendo, são 3 anos e meio. Certo? Não, pastor, ainda não estou convencido. Não, o Apocalipse, então, vai matar tudo de pau na cobra. Vai matar a cobra e mostrar o pau. Por quê? Porque eu tenho aqui uma profecia do Apocalipse,
Presta atenção, ó, aqui, ó. Olha aqui. Cadê, gente? Eu não marquei, não é possível que eu não marquei. Apocalipse, não é possível que eu deixei passar batido essa. Pera aí que eu vou achar aqui, tá? Pera aí, eu vou achar. Cadê? Meu Deus, por que eu não marquei? Cadê, gente? Ai, 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 ai. Cadê que eu não marquei? Devia ter marcado aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei aqui, ó. Apocalipse capítulo 11. Aqui, 11:2. Vou ler aqui, vou ler aqui para que é maior. Tá aqui, ó. Tá, porque tá muito pequeno, gente. Então eu já tô com problema de vista. Tá ruim. É só você ler na sua Bíblia aí, ó. Apocalipse 11:2. Deixa eu abrir aqui, ó. Apocalipse 11:2. 11:2. Olha aqui, falando das duas testemunhas. Tudo dentro do contexto de tribulação, arrebatamento, ira de Deus. Ó, mas deixa o átrio que está fora do santuário e não meças. Presta atenção, porque foi dado aos gentios. E eles pisarão a cidade santa, que é Jerusalém, por quanto tempo? Ó, por 42 meses. Gente, quanto tempo que são 42 meses? Quanto tempo que são 42 meses? 42 meses são exatamente 3 anos e meio. Ah, não, gente. Um ano tem quanto tempo? 12 meses. Quantos meses tem um ano? 12. 2 anos tem quantos meses? 24. 3 anos tem quantos meses? 24, 36. Com mais 6 meses, 42 meses. Tá aí, gente, a resposta para o César Cavalcante tá aqui, ó. 3 anos e meio, por mais que não esteja escrito pelo português, que a tradução em português não colocou 3 anos e meio, mas tá aqui, gente, ó, tá aqui, ó. Confere aí, Apocalipse capítulo 11, verso 2, ó. Tá vendo como é que tá ruim aqui na câmera para focar aqui? Também a luz aqui não tá boa. Ó, vou ler de novo aqui. Mas lê na sua Bíblia aí, ó. Pra você ver que eu não tô enganado, ó. Mas deixa o átrio que está fora do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios para que eles, aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses, gente, dentro da profecia bíblica, é o que está em Apocalipse 12:14. Vou lá pro 12:14. Apocalipse 12:14, tá aqui, ó. Apocalipse 12:14, gente. Esse contexto aqui, ó, olha aqui a parte B, ó, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Um tempo, nós vimos que na Bíblia que um tempo é um ano. Se um tempo é um ano, 2 tempos são o quê? 2 anos. 1 ano mais 2 anos, 3 anos. E metade no tempo. Se um tempo é um ano, metade de um ano é o quê? 6 meses. Quanto que é metade de um tempo? 6 meses. Então, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Isso está registrado no livro do Apocalipse e está explicado pelo livro de Daniel, capítulo 4, verso 25, no aramaico. Então, o aramaico, faltou para o bispo Samuel Ferreira o conhecimento do aramaico imperial. Se ele soubesse o aramaico imperial e soubesse desta informação, ele teria mostrado para o César Cavalcante, respondido para ele quando ele perguntou: me prova dentro da Bíblia, onde que está escrito aí 3 anos e meio. Estou provando aqui, gente, é só ir para o original. Então, está codificado dentro do original. Então, se você não for para o original, você não vai encontrar mesmo. Está aqui a palavra aí, ó. Está aqui a palavra aí, gente, ó, aqui, ó.
Idanin, Idanin, Idanin. Aí você vai no Strong da palavra Idanin. Aí na palavra Idanin você tem o quê? A palavra Idanin, a raiz dela é Idan, que é a raiz da palavra, a raiz Idan, que significa tempo, mas aí quando você vai ver o significado dela no aramaico imperial, que é de uma raiz correspondente a de Idim, um tempo definido. Esse tempo é definido como o quê, gente? Como um ano. O tempo aqui é definido como um ano. Tecnicamente, o tempo definido tecnicamente é de um ano. Um ano. Então, César Cavalcante, é um ano, meu queridão. Então, quando você lê no livro do Apocalipse, do Apocalipse 12, 14, concordando, quando nós lemos, vou virar a câmera aqui de novo, você vê minha cara feia. Então, quando nós lemos o Apocalipse, capítulo 12, verso 14, e fazemos junção, porque está dentro do mesmo contexto escatológico do apocaliptismo, que estava em alta no período de João, com o Apocalipse 11, 2, fazendo aí essa soma, fazendo aí, descodificando esse mistério oculto, que não está oculto nada, porque o português não traduziu como tinha que estar, como aqui diz o dicionário Strong, tecnicamente é um ano. Então, se o Apocalipse tivesse, se os tradutores do Apocalipse e os tradutores que traduziram o texto aramaico imperial de Daniel tivesse colocado no literal como está tecnicamente, no literal, ele não teria colocado um tempo, ele teria colocado 1 ano, 2 anos e 6 meses. Aí você teria 3 anos e meio. É simples, gente, é fácil demais. É muito fácil. Então tá aí respondido para, não sei, não estou respondendo para o César Cavalcante. Quem tinha que responder para ele é o bispo Samuel Ferreira. Mas só que como ele não lembrou, não sei, gente, não sei por que não foi para os originais. Ele deveria ter se preparado mais para esse debate. Eu não vi o debate todo. Quando chegou nessa parte aí, eu fiquei pensando. Nem acabei de assistir o debate, nem de tão chato que ficou. Eu já nem gosto, né? Aí o trem ficar chato, aí que eu lá pulei mesmo. Mas depois que ele ficou martelando, mas gente, mas eu aprendi, foi falado assim, na faculdade citaram isso, mas só que nem na faculdade me mostraram. Eu fiz essa pesquisa agora, por conta própria. Por isso que teólogo, você vai morrer sem saber tudo. O teólogo, gente, você não se torna teólogo. Você é um teólogo a partir do momento que você vai pesquisando. Não, você não deixa de ser teólogo porque colocou anel, porque recebeu o diploma. Não. Você tem que ser um pesquisador das escrituras. Então faz muita diferença quando você pesquisa, você está com dúvida, vai para cultura, vai para etiologia. Eu falo cultura, mas chama-se tecnicamente, teologicamente, etiologia. Vai para etiologia bíblica, vai para geografia bíblica, vai para o contexto, vai para todas as ferramentas necessárias para você fazer uma interpretação do texto, tá? Isso aqui não é uma explanação conjectural para pregar. Então, as nossas pregações são conjecturas, onde nós, às vezes, praticamos anacronismo, pegamos coisas do nosso tempo e colocamos na Bíblia. E claro que isso não é bom, mas quando você vai trabalhar o texto histórica, geográfica, étnica, né, da sua forma das línguas originais, é outra questão, é um estudo bíblico, não é a pregação, é um estudo. Por mais que você vai pregar, você fica ali lendo, você faz algumas pesquisazinhas para pregar e tal, mas quando você vai trabalhar o texto exegeticamente, é outra coisa, é o que eu estou fazendo aqui. Então ele não se preparou para ir para aquele debate, porque não é possível, gente, uma pessoa daquele porte não ter conseguido dar essa resposta para o César Cavalcante. E o César Cavalcante talvez também nem sabia disso. E ele é professor da faculdade, não sei, sei lá, de São Paulo, é uma faculdade lá. Ele é professor de hebraico na faculdade, ele é professor. E fez a pergunta para o bispo Samuel Ferreira e deixou o bispo Samuel Ferreira engasgado, que a resposta não saiu nada. Mas eu vim pensando, e o Espírito Santo
iluminou a minha mente, que é o que o Senhor ilumina os olhos do nosso entendimento para compreender as Escrituras. Então tem que orar, pedir iluminação no entendimento. Aí o Espírito Santo me iluminou, falei, não, vou pesquisar. E pesquisei, achei. Então, gente, é assim, tá? Então, se alguém perguntar para você, aí não está escrito que é 3 anos e meio. Eu não estou falando aqui se é pós-tribulação, se é pré-tribulação, se é antes, se é depois. Não estou tratando disso aqui. Eu estou tratando da questão. Outro dia eu vou tratar sobre o contexto do texto de Apocalipse 12. Eu vou fazer um vídeo aí para tratar sobre isso, para mostrar ali e provar que ali não tem nada a ver com igreja ali, tá? E não tem nada a ver que é só Israel também que vai passar em grande tribulação. Israel vai passar pela grande... Não. Na grande tribulação vai ter judeu, vai ter gentil, vai ter cristão, vai ter cristão na grande tribulação. Vai sim. Não vai não. Vai sim, tá? Só lamento, tá? A Bíblia diz que vai, então eu não posso ir contra a Bíblia. Mas eu não creio. Se você não crê, problema é seu, mas é o que a Bíblia diz. Que vai ter, vai. Agora, se vai ser antes, vai depois, não sei. Não vou falar nada, não vou tomar partido aqui para depois não sair falando que eu falei, né? Então não vou falar nada aqui, mas fica essa pulgata da orelha aí, tá? Mas, Apocalipse 12, depois eu vou fazer um vídeo para explicar o contexto dele. Às vezes nem faço uma exegese, mas só uma hermenêutica do texto, só isso, sem exegese. Vou tentar, né? Mas não consigo mais, vou tentar. Mas, entendeu, gente? Então, se alguém chegar para você e perguntar, o que você acha disso, mas não está escrito, então aí você pergunta, você sabe, aí você passa o vídeo para ela. Então eu peço encarecidamente você que assistiu esse vídeo, se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, né? E vou mandar esse vídeo lá para o meu canal do YouTube. Aí eu vou, quando tiver lá no canal do YouTube, eu vou compartilhar o link do meu WhatsApp, para você que tem acesso ao meu WhatsApp, quando você for lá no meu story, lá no status do WhatsApp, e assistir algum vídeo, dê o seu joinha, vai lá no canal, entra no link, vai lá no canal, ajuda a gente a alcançar aí uma quantidade de pessoas, para esse vídeo alcançar mais pessoas, porque quanto mais você compartilhar, mais pessoas serão alcançadas. Quanto mais você curtir, mais o YouTube vai entender que aquele vídeo é importante. Então, quando ele entende que o vídeo é importante, ele já passa o vídeo para outros canais, como se fosse assim um anúncio, né? Um anúncio de algum canal. Aí ele entra lá para as pessoas serem alcançadas também, às vezes por um estudo, por uma pregação, né? Quem sabe aí mais para frente a gente vai produzir vídeos igual a este, tá? Eu espero que eu não tenha, porque eu não gosto desse negócio de ficar debatendo apologética, eu não sou disso. Mas quando alguma questão vem, a gente aproveita a oportunidade e o Espírito Santo da iluminação, a gente vai lá e fala alguma coisa, tá? Então que Deus abençoe a sua casa, a sua família e toda a sua parentela, em nome de Yeshua HaMashiach. Olha, o Senhor falou assim para Moisés, o Senhor falou assim, ó, chamarão e assim porão a bênção sobre o povo. Aí qual que era a bênção lá que o Senhor mandou Arão colocar sobre o povo? A bênção lá, gente, naquela era a bênção sacerdotal, conhecida como bênção sacerdotal. Aí eu vou citar essa bênção sacerdotal em hebraico e vou traduzir para você. E lá, quando o sacerdote fazia isso, ele fazia cantando. Aí ele levantava a mão assim, ó. Assim, ó. Isso aqui não é misticismo, não, tá, gente? Isso aqui é uma letra hebraica. É o Shem, que tem nome que tem a primeira letra de nome, ou seja, Hashem, nome, e Shalom, de paz, tá? Então, quando o sacerdote, ele fazia assim, ó. A mão com um símbolo do Shem, que é uma letra hebraica. Eu vou achar ela aqui, eu vou mostrar para você. Aproveitar aqui, vou mostrar. Já estou com o material hebraico aberto aqui, eu vou mostrar um Shem para você aqui, ó. Você vai entender, quer ver? Deixa eu virar aqui, ó. Mostrar um Shem aqui para você, ó. Aqui, ó. Esse aqui é um Shem aqui, ó. Tá vendo, ó? 3 perninhas. Tá vendo, ó? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? 3 perninhas. Então, é esse sinal da mão que o sacerdote fazia. Quando o Senhor mandou colocar a paz sobre os filhos de Israel, ele fazia esse sinal do Shem aqui, ó. Aí ele fazia o sinal do Shem, levantava a mão com o sinal do Shem, que é Shalom de paz, e recitava assim, ó. Evarechar Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavalecha vernecha,
Issa Adonai panavaleha, veaceleha, shalom. O que é isso, pastor? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, shalom, lehitraot. Paz, paz. Até a próxima. Deus abençoe. Então, curta, compartilhe, comente. Vou mandar lá para o meu YouTube e mandar o link no Facebook e no WhatsApp. Então, Deus abençoe você e nos ajude aí em nome de Yeshua. Shalom, shalom, lehitraot. Laila Tov, que quer dizer boa noite.